Pessoal, vamos fazer 5 minutos de uma conversa com os vizinhos, um cochicho, para a gente ver o que cada um, o que ficou marcado dessas conversas, dessas duas falas, do Leonardo e do Fernando, o que nos instiga a pensar, refletir, agir a partir da Gaudium Spes, dessa reflexão, como é que nós nos sentimos implicados com a dinâmica, com a vida do Concílio Vaticano II, como é que isso reflete em nós. 5 minutinhos com essas perguntinhas, pode ser? E depois a gente faz chegar os papéis aqui para as meninas lerem para nós. Então, 5 minutos de conversa com o vizinho, cochicho. Conversar com o vizinho sempre é bom, mas vamos abrir. Vou pedir que a Raquel e a Mônica recebam as perguntas e também elas estão com o microfone. Então, quem quiser fazer pergunta, levante a mão, as meninas vão com o microfone. Vamos pedir a gentileza que diga o nome, a instituição a que pertence, congregação, escola, enfim, que se apresente rapidamente e faça perguntas. Talvez antes, Raquel e Mônica, tenham uma pergunta por escrito? Alguma por escrito? Parece que tem uma por escrito aqui. Vamos ver. Eliane Pereira, pergunta para o Fernando Altmaier. Gostaria de fazer algo em favor do seu próximo, mas não consigo visualmente um norte. O que devo fazer? Me permita brincar um pouco primeiro com a pergunta. O próximo é o que está do lado, no meu caso seria Adriano, mas a Bíblia é mais complexa. Ela não diz que o próximo é o próximo, ela diz de quem você ficou próximo, é a parábola. Portanto, o próximo é o outro. E de quem você se fez próximo? A pergunta do fariseu é: quem é o meu próximo? Ele é o centro do universo. E a resposta de Jesus é: quem se aproximou do caído? E aí é óbvio que a resposta é o papel do samaritano, igreja samaritana. A igreja da América Latina, em Medellín, mas essencialmente em Puebla, já deu a lista dos que são nossos próximos mais urgentes. E a igreja em Aparecida, o documento, de novo retraçou isso, chama os rostos. E em espanhol é até bonito, los rostros que nos duelen. Né? Em português perde um pouco, os rostos que nos fazem sofrer ou que nos doem. É o capítulo 8 do documento de Aparecida. São os migrantes, são os drogados, os adictos, como se diz, né? Os que estão nas ruas, são as mulheres marginalizadas. Então tem a lista lá, 5 categorias humanas que no mundo urbano são a exigência. Eu sempre recomendo que alguém que vá fazer algo junto destas categorias nunca faça isso de maneira isolada, porque vira paternalismo e é uma ação meio zoológica. Aqui tem um zoológico, eu passei na frente de um zoológico, né? Não é para ver pobre, é para com ele realizar uma comunhão em um momento. É como disse o Papa Francisco:
padres, vão à periferia. Mas não é ir à periferia, porque isso seria só um gesto secundário. É experimentar essa vida, é comer a comida, é tomar um cafezinho. Nem sempre é fácil. Vou contar uma frase de um bispo que o senhor deve ter conhecido, era um santo, Dom Décio Pereira. De ontem foi o dia do seu aniversário. Era um homem que eu amava muito. Morreu jovem, de uma depressão, era bispo de Santo André, depois de Dom Cláudio. Ele foi comigo uma vez, eu era sacerdote, hoje eu sou casado, e eu fui numa favela com ele, bem pesada. Entramos num barraco miserável, pobre, pobre, pobre. Eu sempre trabalhei na favela, mas confesso, odeio café, odeio café. Eu sou um desastre, porque não dá. A senhora, na hora que viu o bispo, ele é alto, mais alto que eu era. E eu, branquelo, falou logo, é dois poderosos, né? Branco, bispo, padre. Chegou Cristo em casa, né? Ela passou no coador, que era um pé de meia horroroso, aquela coisa fedida, aquele café mais besta do mundo. Eu já não gosto de café bom, imagina café porcaria. E ela me bota aquilo na minha frente, na frente do bispo, aqueles copão tipo mineiro, né? Que é 32 litros. E fala, vamos lá! O Dom Décio pega e toma como se fosse um néctar do Deus, Theobroma, né? Quero mais! Eu toco o meu! Ele, como você não vai beber? Eu falei, não, não gosto de café. Ele me olhou com uma cara, até hoje no céu ainda vai me doer essa cara. E eu não tomo, obrigado senhora, a senhora ficou toda magoada, né? Chama desfeita isso na linguagem popular. E ele saiu, me lavou a alma. Isso é padre que se apresente? Isso é testemunho de fé? Eu como testemunho de fé, nem rezando credo. Não, isso é fé, beber o café do pobre é fé. E passou um sabão lá, nunca tinha apanhado tanto na minha vida, nem por erro litúrgico. Comeu minha alma. Eu aprendi a lição. Se você não ama o pobre nas coisas pequenas, não vai amar em coisa nenhuma. Se você não conhece a vida dos pequenos naquilo que é importante, como você vai ser capaz das coisas grandes? Isso não é meu, é de Jesus, né? Então eu acho que é isso, acompanhar o outro naquilo que é alteridade. Isso é a lição do Suzinho, nosso grande mestre lá, né? Levinas. O outro te incomoda, o outro te muda, o outro te questiona, mas você precisa para isso amar o outro e fazer uma comunhão com ele de maneira articulada. Então não basta exercícios quixotescos, isso não vai mudar nada. Ao menos vá com o Sancho Panza do lado, isso já cria mudança. Eu queria só acrescentar um pequeno exemplo, dada a pergunta feita ao Fernando. Nós, ontem de manhã, tivemos uma última sessão da Assembleia, várias pequenas intervenções, e depois o Leste 1 tinha pedido uma apresentação de 15 minutos sobre um trabalho que é feito na Cracolândia, no Rio, Padre Renato. E o Padre Renato fez a exposição dele, como bom italiano, assim, um pouco dramático, né? Mas muito tocante, né? Mostrando a realidade nua e crua. E trouxe com ele junto um rapaz que ele tirou da Cracolândia e mora com ele. Ele disse, bom, agora eu queria finalizar passando a palavra aqui ao meu amigo, e todos nós estávamos esperando que ele fosse fazer uma longa explanação. Ele pegou o microfone e disse, nós só queremos que vocês nos amem. Vocês não imaginam aquele silêncio que deu? Quer dizer, pessoas que vivem completamente abandonadas por todos. O padre vai lá, já muitas vezes vai lá e dorme com eles, uma situação descrita assim, realmente, talvez a expressão que eu vou usar um pouco pesada, mas dá uma sensação assim de um submundo. Mas ali estão pessoas que desejam ser amadas. Então, acho que o que é mais cristão nosso, independentemente de quem for, acho que Teresa de Calcutá é exemplar mesmo, simplesmente ama. Aquela frase, aquele jovem foi assim, deu um silêncio tão grande, diz assim,
Nós só queremos ser amados. Acho que isso é evangelho. Nós temos mais uma pergunta aqui do Elton Vieira, para a Fernanda Aldemair. Você acha que a igreja no Brasil está preparada para responder às necessidades que o contexto histórico nos apresenta? Sim, muito preparada, mas infantilizada. O clericalismo dos últimos 40 anos, simultâneo ao concílio, foi muito brutal e nós perdemos muito terreno. Os leigos se acomodaram. Homens, mulheres, jovens ficam esperando. Isso também na política, né? Os messianismos. Isso também na escola. Meus alunos de escolas são apalermados. São jovens, eu chamo eles de ectoplasmas às vezes. Eles estão lá, mas não estão lá. Só está o corpo, o espírito já voou, foi para outro lugar, né? Eles estão desconectados com o mundo, com a realidade, com a própria existência. O melhor deles é fugir de lá, é a happy hour. Mas se o melhor é fugir, então para que estão na escola? Para que assumem isso, se isso não dá prazer? Então é preciso que a gente retome isso. Acho que a igreja tem aqui no Brasil uma experiência, podemos fazer a lista, a campanha da fraternidade, vida de comunidades, a expressão pastoral dos bispos. Gente, eu fui ordenado sacerdote por Dom Luciano Mendes de Almeida. Isso não é pouca coisa. Esse homem era um santo de Deus. Eu encontrava separando briga de mendigo no Largo São José do Belém com faca na mão. Eu tive que acompanhá-lo em movimentos de terra. Ele sempre apoiou a gente, não. Ele puxava a nossa orelha, porque a gente era meio doido. E Dom Luciano dizia, calma, não é por aí. Essa coisa exige discernimento. Era um pai, era um pastor, mas estava conosco. Nos acompanhava, incentivava o leigo a crescer. O padre que chegou nessa semana na paróquia de minha mãe, disse assim, a primeira frase dele, acho que não ouviu Francisco, deve estar surdo. Aqui quem manda sou eu. Minha mãe, que é espanhola, cabeça dura, 85 anos, 84 anos, eu pensava que era Cristo. Acabou a missa, né? Ibope zero, o padre. Mas ele veio para ser príncipe, para ser rei. Assim não tem igreja que fique. Aí o povo se cala. Mas se o padre diz, eu estou aqui para fazer comunhão, estamos aqui para o conselho, estamos aqui, eu conheço dezenas de sacerdotes assim, aí a igreja cresce. E aí você vê os ministérios eclodindo, aí você vê a pastoral em ação, né? Então, eu acho que a igreja do Brasil é madura, ela é combativa, mas ela foi infantilizada. Não só do Brasil, a igreja em geral, por conta de centrar demais na figura clerical. E eu acho que agora chegou a hora da revolução. Ministérios de todos também, do sacerdote, é essencial para a comunhão, mas mudando. Eu acho que é isso. E os leigos têm capacidade. Nós tivemos um Alceu de Amoroso Lima, mas só um não dá. Só um dá o Mudalari. Não é possível. Nós precisamos mais juristas. Nós precisamos mais pessoas. Mas não só da elite. Lá na escola, o professor. Lá na escola, o homem da limpeza, um bom católico. O homem na vida pública. Aqui o governador. Vamos lá, seu governador. Os problemas dos craques aí é o seu problema de política pública. Não tem política pública. Ele disse que é do PT. Vamos colocá-lo contra a parede. Fazer ele trabalhar, porque eles não estão trabalhando. E depois começa. Em São Paulo, agora o governador vem com o papo furado da pena de morte e de redução de idade penal. É incompetente que não controla o esquadrão da morte que está agindo em São Paulo por policiais militares, então ele lança a proposta da direita. Os bispos, muito sabiamente, disseram, não, pera lá, atenção, aqui não. Vamos fazer pressão pública. Isso é papel do leigo. Não adianta ser de beber soltar uma nota pública se o laicato e os cidadãos não vêm lá e dizem não. Só que o problema é que o povo é ideologizado, infantilizado. 90% da cidade de São Paulo quer redução da idade penal. É patético isso. Cadê esse povo? Quem é esse povo? Todo mundo, por causa que tem Datena fazendo a cabeça, tem toda essa lavagem cerebral. Então é preciso que o laicato fique de pé, seja adulto. De novo, volta ao Papa. Chega de babysitter, chega de ser babá. É preciso andar com as próprias pernas.
Só que isso exige um certo exercício, fisioterapia, porque depois de um monte de tempo de atrofia, a gente nem levanta mais. Lembra aquele filminho que tem aquele monte de gente gorda, como chama lá? Um monte de gordo para achar o Wall-E! Né? Eu às vezes olho o filme e falo, nossa, a igreja católica lá, tudo gordo, sentado. Aí, como eles têm que vencer o computador que manda em todo mundo, uma vez o gordo, o capitão se levanta e vai e começa a andar, né? Então, só de Wall-E não vai ter transformação, né? O robô está melhor do que o gordo, né? Então, nós precisamos inverter essa lógica, fazer a lógica de que o laicato seja a prioridade da igreja, né? E o padre é serviço, lembro da cerimônia, né? O padre é chamado do meio do povo, né? E é para o povo, não para o contrário, né? Não a serviço. Eu acho que é isso. Temos uma pergunta da irmã Marcele Campos, da congregação Filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração. A pergunta é para Dom Leonardo. Nesses tempos em que a mídia explora e escancara os casos de crimes cometidos por menores de idade, qual é o papel da igreja, que sente no coração os ecos desses menores e das famílias que sofrem tais crimes? Como se faz a justiça nesse caso? É uma realidade concreta, mas a mídia não traz a realidade nossa social. O Fernando, inclusive, escreveu um artigo muito interessante sobre isso, né? No ano passado, me parece, né? O problema maior na Alemanha, por exemplo, dos mais de 300, acho que você que citou esse caso, né? Do número, inclusive, do artigo que eu li, dá 0,03, comparando com o número. É um problema social seríssimo hoje, do abuso de menores. Em primeiro lugar, dentro das próprias famílias. Dentro das próprias famílias. Depois, hoje, nós temos nos Estados Unidos mesmo propaganda para a relação com menores. Existe no Brasil toda uma pesquisa feita, inclusive pelo Congresso Nacional, de abuso de menores, grupos que vêm da Europa e aqui já tem toda a programação sexual com menores. Então é uma questão hoje social muito séria, não é uma questão apenas nossa como... E contra isso é que nós como igreja temos que nos manifestar. Mas nós nos sentimos acuados, porque sempre falamos moralisticamente, contra questões sexuais, nós sempre abordamos apenas moralisticamente, não de maneira moral, essas questões. Então a igreja muitas vezes, os próprios bispos se sentem acuados em falar. Agora essa questão da pedofilia é uma questão seríssima na sociedade mundial e na sociedade brasileira. Quanto à questão do clero, dos ministros ordenados, existem orientações claríssimas já enviadas pelo Papa Bento XVI e também existe orientação muito clara da parte da CNBB. As orientações são muito claras, uma vez constatado, tem que ser suspenso do seu ministério. E depois, não esconder jamais nada da justiça, todas as questões apresentadas. Nada. Onde nós ainda estamos patinando um pouco mais é justamente nisso que a irmã coloca, de como acompanharmos os menores abusados. Existem alguns trabalhos, em geral, nós temos no Brasil casas que acolhem, justamente para sempre de religiosas, que acolhem menores, sejam eles meninos e meninas abusados sexualmente, e são acompanhados. As irmãs acolhem em casa e são acompanhados com psicólogos, psicólogas. Existe um trabalho muito bonito, naturalmente, comparando com um número muito pequeno ainda. Em relação ao abuso dos, que nós costumamos chamar de clérigos, ainda não existe um trabalho mais efetivo. O que tem havido são condenações no Ministério Público, tem havido condenações. Mas eu penso que nós temos dado alguns passos e também temos dado alguns passos na própria CNBB, no sentido de que
esses nossos irmãos também recebem um acompanhamento psicológico. Eles não podem ser abandonados. Se não podem ser abandonadas as vítimas, também não podem ser abandonados aqueles que cometeram crime. Existe um estudo nos Estados Unidos muito interessante sobre isso, mostrando que ao menos 80% a 85% dos casos foram abusados na infância. Então, existe ali um elemento, um dado de desestruturação, muitas vezes, da pessoa, já acontecido na infância, que depois, na idade adulta, faz a mesma coisa, digamos assim, a estrutura psicológica e talvez uma espécie de vingança interior, essa expressão psicológica de você, Adriano, que é psicólogo, mas essa constatação também existe. E existe uma preocupação muito grande da parte dos bispos de eles receberem um acompanhamento também. Nós no passado agimos de maneira errada. Nós no passado nós escondíamos. O bispo transferia o problema. Hoje não, uma vez constatado, se procura encaminhar, acompanhar. É tarefa do bispo como pai acompanhar, encaminhar. Mas repito mais uma vez, nós muitas vezes nos sentimos acuados. Nós não deveríamos nos sentir acuados. Nós temos que assumir a realidade, nós temos que tentar enfrentar a realidade, seja ela da parte do ministro ordenado, seja daquela que é abusada, nós temos que dar os passos. Nós não podemos nos esconder. Não podemos esconder. Eu acho que o Evangelho pede de nós lucidez, pede de nós transparência, pede de nós cuidado. Temos uma pergunta agora Eu só entendi também que a pergunta embutia jovens que cometem crimes, crianças também que vão... E aí é mais complexo, porque precisa analisar também as múltiplas facetas. Os traficantes de drogas e o uso dos menores. Isso é muito comum em toda a grande cidade. As organizações criminosas, né, PCC e companhia, que articulam de dentro de presídios esse tipo de jogo e, claro, colocar o jovem como bode expiatório, que depois se liberta, permite ainda mais facilidade. Sempre isso, o crime vai encontrar seus caminhos de... Veja os deputados federais, eles sabem como cometer crimes também e se esconder, né? O hiperconsumo, sociedade colocada em que você é, se você tem um tênis especial da Nike, etc. Então isso cria também motivações que manipulam a mentalidade do jovem. Você só é se você tiver aquele produto, né? Eu vi mesmo jovens na periferia se matarem por tênis falsificados, né? Então era também uma coisa mais pavorosa, nem era a marca, era uma falsificação e custou 2 mortes naquele caso. Os jogos, eu às vezes vejo meu enteado mais velho, ele tem 18 anos, alguns desses jogos de videogame são pavorosos, todos eles, e tem um ele me mostrava que ele nem gosta, então graças a Deus há um discernimento, mas é de explosão de cabeças, etc. Então, entre o real e o imaginário, entre o virtual e a realidade, alguns não conseguem fazer distinção. Ele está num jogo, e aí se ele dá um tiro na cabeça, quem sabe é só um jogo. Então, isso também é um elemento na cabeça de muitos. Então, era preciso entender isso, compreender os aspectos psíquicos, políticos, sociais. Quem sabe um jovem bem querido, bem suportado, amado, quem ama, quem é amado ama. Essa é a dimensão, é Dom Bosco, né? Não basta amar, é preciso que ele saiba que é amado. Mas é preciso também que às vezes haja política pública, porque aqui a irmã Paulina não vai salvar todos na frente da loja. Aí é o governador que tem esse papel político. E aí a sociedade tem que dizer, atenção, também não basta fazer internação à força igual o nosso de São Paulo. Eles ficam um mês, depois sai tudo de novo, porque o oxi, o crack, é altamente destrutivo e dependente.
Então é preciso fazer um exercício coletivo, com psicanalistas, com assistentes sociais, com a igreja, etc. Tem lá alguns trabalhos bonitos sendo feitos. Então eu só acho que a solução parcial não vai resolver. Então é preciso uma espécie de rede que a sociedade enfrente todinha. Teria que começar com uma coisa que o Brasil não está disposto a fazer, que é enfrentar o tráfico de drogas, né? Mas isso teria que mexer em juízes, advogados, maquinário policial. Hong Kong fez. Hong Kong resolveu limpar toda a polícia. E aí acabou a droga. Mas foi uma decisão coletiva da sociedade em Hong Kong dizer, basta, não dá mais. O Brasil ainda não chegou nisso, porque a elite continua achando que isso é problema das favelas, das periferias, das cidades satélites, é dos morros. Mas já atingiu a elite também. Vocês podem ver o que tem de jovem drogado em escola rica. É muito forte. Então, se um dia cair a ficha, quem sabe, jornalistas, advogados, sociedade civil, parte da sociedade política poderia fazer uma mudança. Enquanto isso, a gente tem que fazer um trabalho subterrâneo para salvar alguns. A maioria não vai dar para salvar, porque o mecanismo de injustiça é muito bem articulado. E também, se alguém for fazer sozinho, nós perdemos 15, 16 padres que trabalhavam aí. Me lembro do menino lá da Pastoral de Juventude que eu conheci. 2 em Manaus. Bom, sempre lá em Santo André, era o meu amigo. Ele entrou na favela de Santo André, pensaram que era a polícia que estava de farol ligado, mataram um padre italiano lá. Era um homem de Deus. No ano 2000, eu o amava muito, era um homem maravilhoso. Então, nós estamos perdendo freiras, padres que trabalham com jovem drogado, está sob risco de morte. Às vezes do próprio jovem drogado, que mata o padre também para roubar dinheiro, para... Então, é uma coisa assim muito difícil, precisa ser muito bem organizado. Não adianta, de novo, volto a insistir, fazer trabalho quixotesco. Não vai ser sozinho, não. Vai ter que ser muito bem uma rede completa da sociedade. Mas a sociedade precisa estar afim. Deveria começar com um setor que é para fazer isso e às vezes fica dormindo, que chama Ministério Público. Esse é o papel dele, né? Nós precisaríamos dar uma chuchada também nesse povo para acordar. Claro que também eles não podem fazer sozinhos, senão também eles morrem, né? Mas poderia começar por eles. Só para acrescentar ainda mais um pequeno ponto, eu vejo dentro dessas colocações que o Fernando faz, vejo uma grande dificuldade hoje, que são a questão da transmissão dos valores. Quer dizer, são os valores que norteiam, que dão sentido, dão horizonte, constituem uma cultura, fazem aparecer uma cultura, criam os laços sociais. Eu, esses dias no Congresso Nacional, quando houve a sessão em homenagem à campanha da fraternidade, eu perguntei que valores hoje a escola está oferecendo, que valores a universidade está oferecendo, que valores a igreja está oferecendo, que valores a sociedade está oferecendo, os meios de comunicação estão oferecendo. Se nós temos esses, como é que se chama esses programas aí, royalty shows, né? Todas essas questões desestruturam completamente valores fundamentais de identidade da pessoa. Então é uma questão realmente que nós vivemos hoje num tempo de mudança completa. Então essa questão de valores hoje não é tão simples também não. Pode parecer sempre de novo que nós estamos apenas falando de uma moral. Isso não ajuda. Se trata de valores muito mais fundamentais. Vamos para a última questão? Nós temos mais 3 perguntas, acho que eu vou ler 2 primeiro, porque acho que elas têm sinergia para a resposta do Fernando e para o Dom Leonardo. A primeira é da Lidiane de Sá, para Fernando. Onde estaria a congruência em anunciar o Evangelho sem se referir ao seu principal conteúdo, que é o Cristo Salvador da humanidade? Não parece uma relativização do ser cristão? Aí nós temos outra pergunta, que é um pouco mais abrangente, que fala da igreja, de um modo geral, mas acho que elas dialogam, que é do Renato, para o Dom Leonardo e para o Fernando. Se o progressismo é o caminho apresentado como referência, como explicar que a igreja liberal, progressista e voltada para os pobres no Brasil
vem perdendo fiéis e se afrouxando, entre aspas, moralmente, e a igreja mais conservadora dos Estados Unidos ou das Filipinas, por exemplo, vem ganhando, entre aspas, fiéis e se mostrando com grande força no espaço civil e político? São perguntas difíceis. O Cristo Salvador não veio se anunciar. Ele não veio falar dele mesmo. Ele veio falar do reino e, pasmem, a maioria dos católicos também perdeu isso. O catecismo reforça várias vezes, mas ninguém lê. Jesus veio apresentar o Pai. Essa é a questão. Abba é o centro da nossa existência. No fundo, o cristianismo não é cristão, se me permitem esse exercício. Ele é fundamentalmente trinitário. Jesus é o Filho do Pai que envia um Espírito. Sem a Trindade, nada se estabelece. Nós não entendemos nada. Um Jesus solitário vira um Führer, vira um Duce. Um Espírito sem Filho e sem Pai vira esquizofrenia, pentecostalismo barato. É o Valdomiro. O Valdomiro é a morte do Evangelho. O bispo não pode falar isso, mas eu posso, né? É o fim da picada mundial do poder de Deus, dá vontade de vomitar com o que ele fala. Isso não é o Evangelho, é o uso da teologia da prosperidade que destrói a mensagem do Cristo. Mas também um pai sem filho, também já não fazia sentido, e sem espírito, não tem a necessidade da missão que ele delega ao Filho, a salvação do mundo para que nós estejamos em Deus. Então, eu sempre digo aos alunos, é preciso sempre manter a Trindade como horizonte da nossa fé. Um Jesus só pneumático ou só cristocêntrico, ele também se perde, porque Jesus é o Filho do Pai. Eu vim fazer a vontade do Pai. Eu vou enviar um Paráclito para vocês continuarem. O Cristo não ficou parado no tempo, ele continua na igreja. O Cristo também foi o Criador do mundo, portanto, antes do tempo. Né? Lembra o nosso credo, ensino, são 2 nascimentos. Então, é preciso que a gente tenha uma visão mais dinâmica de Jesus. Né? A gente às vezes tem uma visão de Jesus muito marcada por uma leitura cristocêntrica que perde a dimensão do Pai. Jesus não veio nem apresentar Deus, ele veio apresentar o Pai. Isso é muito sério. Então, eu acho que isso é importante para a gente mostrar que o Cristo que nós propomos como Salvador, que é o Jesus de Nazaré, como diz Paulo, é o crucificado que ressuscitou. É o centro da nossa fé. Não é um sonho, é uma realidade. Ele está no meio de nós. Ele age em nós, para que a gente seja Cristo para os outros, como diz o grande Agostinho. Seja Cristo para o irmão. Você é Cristo para o outro que olha em você. Eu acho que é uma dinâmica importante nos tempos de hoje. Quanto a esta tensão de igreja progressista, conservadora, eu fui formado na teologia da libertação, não tenho vergonha disso, acho que foi um fato importante na minha vida. Ela não acabou, ela permanece de uma maneira dinâmica, mas eu aprendi também de muitos amigos pentecostais, tenho um amigo focolarino que eu estimo demais, que é possível ver diversas comunhões na igreja, desde que a gente esteja aberto ao diálogo. Então, eu não creio em igreja conservadora da Filipinas. A igreja da Filipinas enfrentou a ditadura da Marcos lá de uma maneira forte, tem seus mártires. A igreja dos Estados Unidos nos deu de presente Martin Luther King, que fez uma revolução. Vocês vão dizer, mas ele é batista. Sim, mas ele é a igreja de Cristo, porque ele manifestou em toda a sua vida esse sentimento. Quantos padres não foram presos por lutarem contra a guerra do Vietnã? Quantos padres vieram ao Brasil para lutar contra a tortura que os Estados Unidos exportou para o Brasil? Então, eu não vejo essa distinção. Eu acho que é uma conversa para boi dormir, essa de dizer que acabou a igreja dos pobres, ou etc. Quem é o maior teólogo da América Latina ainda hoje? É Gustavo Gutierrez. Se você vai ler o livro lá, aquele livro importante, O Deus dos Pobres, O Deus dos Pequenos, nem precisa ler o primeiro, que é Teologia da Libertação. Pega toda a sequência de obras dele.
é um místico, é um homem maravilhoso, não podemos ficar sem ele. Como a gente vai viver sem a Dorothy? Que igreja é essa que vai esquecer Dorothy Steck? Mas como a gente vai viver também sem o louvor de Deus de muitas comunidades? Um menino carismático da minha comunidade chegou para mim e falou: eu sou carismático, vou fazer louvorzão todo final de semana, mas o Espírito Santo pediu para mim fazer algo diferente. Eu achei meio estranho isso, que o Espírito Santo fica pedindo coisas meio telefonicamente, não é a minha teologia. Mas se ele sentiu essa moção do Espírito, quem sou eu para dizer que não foi? Eu falei: então, o que você quer fazer? Ele me dá o mais difícil que tiver aí para fazer. Eu falei: olha, o mais difícil é acompanhar os doentes de AIDS, que ninguém está querendo fazer. Nem eu mesmo tenho capacidade. Ele falou: eu topo. Ele pegou a perua dele e levava aquele povo para o hospital, para a volta do hospital, ele era pirueiro. E ele fazia isso com um amor. Só que aí eu descobri que eram 500 as pessoas que tinham AIDS lá na Zona Leste. Eu falei assim: não dá, você vai se matar, porque ele gastava mais dinheiro com as viagens do que dava de comer para os 5 filhos que ele tinha. Era biruta, o Espírito Santo tinha exigido demais dele. Eu falei: mas não deve ter exigido só de você, então vamos criar um grupo. Aí criou um grupo, chama Gavi, está até hoje lá, são 30 anos, tem mais de 200 pessoas que se articularam em torno dele. Ele foi um sinal de Deus, do Espírito Santo, como carismático, mas também não pode ser uma coisa solitária, porque também aí vira de novo esquizofrenia, aquela coisa do pentecostalismo solitário. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus, que veio mostrar que nós somos filhos do mesmo Pai. Não existe pentecostalismo solitário. Aí eu acho que nós nos perdemos. Eu acho que nós precisamos pensar sempre em comunhão. E como diz o documento de Aparecida, participação. Essas duas dimensões têm que vir juntas, sempre, sempre. Senão a gente fica brigando dentro da igreja para puxar cada um sardinha para a sua frigideira. Isso também mata a igreja católica, porque ela fica perdendo tempo com briga interna em vez de mostrar uma unidade em favor das pessoas que precisam. Fica disputando coisas lá. Tem alguns programas da Canção Nova que às vezes eu mudo. Falo: opa, aí não dá. Isso já exagerou, né? Já começou a falar. Felipe Aquino, por exemplo, de vez em quando eu tenho vontade de atirar um prego na televisão, né? Que vem com umas falas que não dá para aceitar, né? Aí não dá, mas eu falo: não vou falar nada, porque ele acredita nisso. Mas isso é um desmerecimento à comunhão. Então nós precisamos tentar buscar uma articulação e não uma divisão. Leonardo, eu queria só pedir um minuto, antes do senhor responder, que infelizmente o Fernando vai ter que nos deixar nessa tarde, que está super empolgante, mas ele tem um voo para São Paulo. E a última pergunta é para o Dom Leonardo. Então eu gostaria de pedir, agradecer em primeiro lugar, Fernando, pela sua presença e lembrar do seu voo, que o teu táxi também já está te esperando. Então a gente tentou espremer ao máximo aí o horário para que você pudesse responder para o grupo. E Joaquim tem uma lembrança para você, nós queremos agradecer a sua presença. Muito obrigada, viu, Fernando, pela sua participação. Eu que agradeço. Posso responder aquela outra primeiro? Por favor. Então, não penso que o caminho seja o progressismo, nem o retrocissmo. Não se trata disso. Se trata de uma questão muito mais fundamental, muito mais vital e até, eu diria, mais delicada. O Evangelho. O Evangelho. Quando eu fico meditando e pensando que Deus é o nosso, eu às vezes até me emociono. Porque é tão extraordinário nós podemos ter um Deus que nasceu do ventre de uma mulher. Deus criança, Deus pão, Deus cruz. Isso não é ser para frente ou ser para trás. Esse é o nosso Deus. Por isso também, como lema episcopal, eu escolhi
Verbo feito carne. Quer dizer, nós vivemos, nós cristãos, nós católicos, vivemos de quem? O Fernando já colocou a primeira parte, gostaria agora de... Ele falou da Trindade. Nós vivemos de um Deus que veio ao nosso encontro. Nós vivemos do homem de Nazaré, nós vivemos do crucificado, nós vivemos do ressuscitado. Ele é a única razão de sermos cristãos. A única razão. Não existe outra razão. Nós não somos um grupo. Nós não somos uma ONG. Nós não somos uma comunidade qualquer. Nós não somos uma sociedade. Nós todos somos, como diz o texto da Sagrada Escritura, somos discípulos de Jesus. Nós diríamos hoje discípulos e discípulas de Jesus. Isto é, nós somos seguidores, seguidoras de Jesus. Esta é a razão de ser. Isso não é ser para frente ou para trás. Então, acho que eu creio que esse ponto é que tem que estar claro. Nós vivemos da pessoa de Jesus. Não existe nenhuma outra razão, nós cristãos, nós católicos, na vida de cada um de nós, no seu ministério, na sua vocação, não existe outra razão, como diz São Paulo, não existe outro fundamento a não ser Jesus. Aquele hino que nós cantamos toda semana, nós cantamos no ofício da tarde, né? Glória a vós, primogênito dentre os mortos. Que coisa mais extraordinária. Ele é a razão. O primogênito dentre os mortos. Não as nossas ideias, não as nossas concepções, não as nossas imagens que criamos de Deus. Não a imagem que criamos do catolicismo, de igreja. Ele. Então, isso eu creio que deveria nos tocar profundamente. Então, se essa é a razão, isso é que nos une. Nós tão bonito nas nossas reuniões da CNBB, existe uma diversidade muito grande entre nós mesmos. Mas tocou em alguns pontos fundamentais, existe comunhão. Existe diversidade de colocações e outras questões. Então, acho que aqui não tem nem para frente nem para trás. Mas tem um outro elemento. Só existe igreja onde existe comunidade. Quer dizer, onde existem irmãos. Isto é, onde existem irmãos e irmãs. Como diz São Paulo, aquelas que foram revestidas de Jesus. Aqui não é igreja nem para frente nem para trás. Essa igreja que é comunidade, que é família de Deus, como diz a Lumen Gentium, família, povo de Deus, aqui não existe para frente e para trás. Então, agora, ser igreja, ser discípulo de Jesus, tem um outro ponto que também não podemos esquecer, que é o amor. O amor não é para mim. O amor é sempre para o outro. Até aqueles que não são cristãos, que não vivem do Evangelho, dizem isso. Que a razão do amor é sempre para o outro. Agora imagine nós, que vivemos do amor, recebemos o mandamento do amor, e que cruz é puro amor. Por isso é que salva. Você não acha extraordinário que a gente fica contemplando para a cruz, como fez no São Francisco de Assis? De repente você começa a entrever assim, que um Deus foi capaz de nossa humanidade dizer assim, meu Deus, por que me abandonaste? Quer dizer, ficou sem nada, mas em seguida é capaz de dizer, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tem um místico moderno que diz assim, é como se Jesus dissesse, eu já não te vejo mais, não te entendo mais, mas o meu amor é teu. Então isso é a cruz. Isso é crucificado. Por isso São Paulo diz, anuncio Jesus crucificado. Aqui não tem para frente e para trás. Então eu penso que nós deveríamos, e a Gaudium et Spes nos provoca isso, deveríamos de novo ver onde está o ser cristão. Onde está o ser cristão? Então acho que nós rezaríamos mais, nós nos dedicaríamos mais aos pobres,
nós nos envolveríamos mais também na política. Isso não é ser para frente ou para trás. Não, isso é ser presença de Jesus. Isso é presença de Jesus. Então, eu sempre quando o jornalista faz pergunta sobre esse igreja progressista, etc. e tal, deixa esse negócio progressista para frente e para trás. Tem alguns que pensam assim, tem outros que pensam daquele jeito. Se isso é para frente ou para trás, não sei. Agora, precisa ver onde está enraizado este homem, esta mulher. É em Jesus Cristo. Tenta viver Jesus Cristo. Tenta ser, como diz Bento XVI, presença de igreja. E não podemos nos esquecer de que só seremos cristãos quando não cuidarmos mais de nós mesmos. E olha, só assim nos realizaremos. Vejam, por exemplo, na vida religiosa, nas famílias, onde tem gente magoada, gente insatisfeita, gente que não se doou, gente que não se entregou, isto é, não amou, não perdeu nada. No amor sempre perdemos, como a Bela, que foi tão difícil, a nossa irmã chegou aqui à frente, ficou tão decepcionada porque não encheu um fósforo, né? E achou que não precisava acender. E o outro acendeu, e nós sentados lá não vimos chama. Agora já dá para ver, né? É porque está queimando. Se não tivesse sido acesa, nós não veríamos. Assim é no amor. Isso é no ser cristão. Então eu creio que aqui tem algumas coisinhas, desculpe falar assim, né? Porque não é conveniente quando falamos de evangelho, a igreja fala desse jeito. Mas tem algumas pequenas coisas que não são nuances, que são questões fundamentais, razão de sermos igreja, razão de sermos cristãos, católicos, isto é, nós somos todos discípulos de Jesus, mas também somos anunciadores e anunciadores de Jesus. E nisso não existe para frente e para trás. Não é verdade que nos Estados Unidos aumentou porque são isso ou aquilo. Não é verdade. O catolicismo aumentou nos Estados Unidos devido à grande migração dos latino-americanos. Grande migração. E vocês vão dizer assim, e onde mais? Durante o sino eu fiquei tão surpreso que o bispo de toda a Escandinávia disse, olha, eu queria dizer que nós estamos construindo igrejas, eu estou vendo que vocês estão fechando igrejas, nós estamos tendo que construir igrejas, nós estamos comprando igrejas. Só que ele esqueceu de dizer uma coisa. Por quê? Devido à grande migração de latino-americanos para os países escandinavos. E essa presença latino-americana nos países escandinavos, essa tentativa de viver uma religiosidade profunda, vida em comunidade, tudo, está fazendo com que muitos, inclusive intelectuais, tenham procurado o catolicismo, porque está vendo que ali tem um segredo de sentido de vida. É uma igreja que está crescendo muito nos países escandinavos. Não é porque é mais fechada, mais aberta. E pode estar certo que no Brasil, certamente, o número maior, a pesquisa tem mostrado, nós temos discutido isso na última Assembleia, agora que terminou ontem, tivemos 2 sessões para discutir isso entre nós de maneira muito aberta. O número maior do pessoal que cresceu é os que não têm mais fé. De onde vieram essas pessoas? Que migraram de igreja em igreja. Que migraram de igreja em igreja. Então, foram para um, ouviram a porção de coisa, foram para outro, ouviram a porção de coisa. Eu acho a nossa igreja tão bonita. A nossa igreja católica. Temos tantos sinais bonitos de trabalho, excepcionais. A nossa igreja é tão diversificada no Brasil. Tantas comunidades, tantos leigos engajados. Eu trabalhei em São Félix do Araguaia, onde eu cheguei eu tinha 5 padres. Quem movimentava todas aquelas pequenas comunidades do interior, às vezes fazia 200 quilômetros para chegar numa comunidade e tal? Os leigos. Os leigos. Pequenas comunidades com leigos à frente. Isso não é ser para frente e para trás. Isso é amor à igreja. Amor ao evangelho. Comunidades que não têm a Eucaristia, mas têm a palavra de Deus, vive da palavra de Deus. 8 anos sem Eucaristia, mas todo domingo lendo a palavra de Deus, vivendo a
Você não acha isso extraordinário? Essa é a nossa igreja. Não é questão de ir para frente e para trás, mas de viver o Evangelho. Se algum acha que precisa rezar mais do que o outro reza e acha que o outro não reza, essas são outras questões. Mas enquanto nós não tivermos realmente encarnarmos o Evangelho, tomarmos o Evangelho todo dia na mão, tentarmos viver o Evangelho, apesar da nossa fragilidade, do nosso pecado, nós não seremos igreja. Igreja como comunidade. Nós temos uma última pergunta para encerrar o nosso debate, que é do irmão José Machado, da Casa Provincial Marista, para Dom Leonardo. É uma pergunta bem objetiva. Por que se diz que na aplicação do Vaticano II é preciso ter cuidado com a metodologia e o conteúdo? Eu creio que o que mais tem se falado foi sobre a hermenêutica. Né? Inclusive, Bento XVI vinha tocando nesse sentido. Hermenêutica significa na interpretação, ou tentativa de compreensão. Você tem falado nisso, não é todo mundo que fala nisso, não, você tem falado nisso numa preocupação de que realmente se compreenda o texto assim como ele foi pensado. Mas nós sabemos que os textos de Trento, os textos dos outros concílios, eles sempre foram reinterpretados. Cada tempo exige isso. Então nós, mesmo o Evangelho, é tão interessante, né? Então, quantas vezes a gente já ouviu aquele texto, se não vos tornarmos como crianças, se não estarmos como crianças. Um dia eu li um texto muito interessante sobre isso. Tá bom, fiquei mais satisfeito que o texto abriu. Um determinado dia, foi lido o texto na missa, fizemos aquela pausazinha, deu aquele cliquezinho, sabe, às vezes o texto do Evangelho abre uma luzinha assim, eu fiquei pensando, né, deu assim, interessante, a criança é sempre um porvir. Quer dizer, o tornar-se um porvir. Quer dizer, uma abertura existencial tal, onde nós vamos sendo fecundados, transformados, maturados. Essa criança, né? Nós adultos vamos nos estruturando devagarinho. A criança não, a criança tem uma espécie de soltura, é um porvir, tem uma espécie de liberdade, ele é um porvir, ainda um vir a ser, para falar filosoficamente. Isso é extraordinário, né? De repente um dia, a palavra de Deus, quantas vezes aquela cozinha. Assim também com os textos do Vaticano II. Assim também com os textos de Trento. Assim também com os outros textos, com Siliéfas e assim por diante. Então, o cuidado maior, eu creio, nosso, é de lermos os textos. E a gente já sente que um bom número dos padres novos não conhece os textos do Concílio Vaticano II. E não leem os textos do Concílio Vaticano II. Nós temos insistido para que os nossos institutos, seminários, se leiam os textos, se aprofundem os textos, se criem debates sobre os textos, né? Para quê? Para sermos uma igreja realmente presente, viva, atuante. Os textos do concílio nos ajudam muito. Vejam, eu fui coroinha ainda no tempo da missa em latim, missa de costas para o povo. Intruibat altare Dei Deum gratificat virtute meum, né? Aquele confítio longo, então a gente começava confítio de onipotente, minha culpa, minha máxima culpa, Deo nostrum. O resto a gente não conseguia articular, porque a gente nem sabia o que estava rezando, até um dia que o padre descobriu, repita, e a gente não conseguiu repetir, porque era só um Deo nostrum, né? E nós tivemos que aprender de cor mesmo aquilo lá. A mudança que houve na igreja é extraordinária. 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 A leitura hoje da palavra de Deus, a Eucaristia hoje, coisa extraordinária. Quando eu lembro que nós, como somos igreja hoje, né, é algo encantador. Encantador. Então, eu creio que na questão da hermenêutica, o método de interpretação, isso, aquilo, o importante, eu creio, é nós lermos os documentos, meditarmos os documentos e vermos que a igreja que nós temos hoje é a igreja que nos propôs o Concílio Vaticano II.
E essa igreja que nós temos que levar dentro, essa igreja amar, dessa igreja participar. E como igreja anunciar Jesus, a única razão de sermos igreja, porque foi Ele que o Pai nos enviou. E que assim seja. Obrigado, Dom Leonardo. Nós tivemos hoje, de fato, uma tarde muito proveitosa, profunda, reflexiva, e agradecemos muito a presença do Dom Leonardo. E também tem uma lembrança, né, do Dom Leonardo, para que ele lembre desse momento conosco. Também vamos... Aproveitamos o ensejo e agradecemos também à professora Adriana pela presença e mediação nesta mesa. Estamos chegando ao final de nosso evento e queremos agradecer a presença de todos que tornam esse espaço, esse ciclo, um espaço de diálogo, de escuta, de reflexão e, quem sabe, pensando também mudança de mentalidade, mudança de atitude. O nosso próximo encontro será no dia 25 de maio, quando iremos debater sobre as temáticas renovação bíblica e litúrgica pós-concílio, a renovação litúrgica, de acordo com os documentos Dei Verbum e Sacrosanto Concílio. Neste evento teremos as presenças de Ione Bust e Johann Konings. Não percam, esperamos por vocês. Divulguem aos seus conhecidos e se inscrevam pelo hot site.